Fala galera do terceiro ano, aí, fala aí, tudo bem? Sejam bem-vindos. Bem-vindos à quinta videoaula de aplicações de microcontroladores, tá bom? E aí hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos fazer uma segunda parte, tá bom? De conceitos básicos de eletricidade. E o conceito que vamos falar hoje é um conceito fundamental, que é o conceito de resistência elétrica. Então a gente está fazendo um recapitulado aí do primeiro ano. O que é resistência elétrica? Se a gente saber isso, não vai entender com profundidade como, né, fazer os aparelhos ficarem microcontrolados. Então vamos aqui devagarzinho, ó. Deixa eu puxar a canetinha. Tchum. Vamos lá. Ó, primeira coisa, aqui nós temos um fio, né? Um fio, tá? Vocês podem perceber. Nós temos aqui 3 elétrons vindo numa velocidade, né? Aparentemente o fio está grosso. Chega num momento que o fio estreita. Então a parte condutora, que é essa parte branca, vamos deixar essa representação aí. Essa parte branca aqui, ó, do fio, ela é grande, então o condutor é grande. Chegou nesse momento aqui, o condutor ficou pequenininho, porque essa parte de cima e essa parte de baixo são isolantes. É aquele material que atrapalha a passagem do elétron. Então, você tem isolante na parte de cima e na parte de baixo. Então, o condutor ficou bem menor. E aí os elétrons, eles precisam se ajuntar, ou seja, se espremer para passar naquele local. Então, a resistência elétrica é a propriedade do material condutor em reduzir a passagem de elétrons. Então, o que vai acontecer aqui? Os elétrons vão ter que se ajuntar, vai reduzir essa passagem, eles vão ter que passar de forma mais devagar. E o efeito colateral dessa redução, gente, o efeito colateral, vamos dizer assim, efeito... Opa! O efeito colateral, ou seja, um efeito indesejável. Colateral. A gente não quer que isso aconteça, mas acontece. É que aqui, quando você espreme os elétrons, essa é a palavra legal, você espremeu os elétrons, eles vão passar com muita dificuldade, e aí você vai gerar calor. Tá bom? É como se eles raspassem dentro do fio. Nessa ilustração desse outro fio aqui, a gente vai ver isso daqui, ó, mais bonito, ó. Aqui tem o mesmo fio. Imagina que isso aqui é um zoom. O que é um zoom? Tipo assim, eu olhei com mais profundidade isso aqui, ó, quando eles se espremem. O que ocorre? Os elétrons, eles se acumulam, né, que eles vão se apertar e batem no condutor, dissipando sua energia, ou seja, gerando calor. Como assim, professor? Imagina que isso aqui seja um átomo lá do cobre. Quando eu começo a espremer os elétrons, os elétrons começam a bater e raspar nesses pedaços de condutores dentro do cobre, nos átomos mesmo, tá bom? E aí quando ele bate um no outro, essa colisão gera atrito. Olha o nome aí. Anota. Atrito. O atrito, né, esse bate-bate, esse atrito gera calor, tá bom? Beleza? Então vamos continuar. E aí, né, aqui nós temos a lei de Ohms, tá bom? Você lembra aí lá do primeiro ano. Ohm. Foi o carinha que estudou isso aí, um cientista muito inteligente. E aí o que ele descobriu? Que a tensão, né, que é o V, é igual à multiplicação da resistência vezes a corrente. Então vamos deixar aqui bem claro, ó. V é tensão, R
resistência. Vou escrever aqui na cabeça do elétron, ficar igual um cabelo. Resistência. E o I a gente vai chamar de corrente elétrica. Eu vou só escrever corrente, para a gente que é mais íntimo. Você sabe que não é corrente de bicicleta, né, gente? Quando eu falar I de corrente, é corrente elétrica, né? Então vamos lá. Ó, aqui embaixo tem um texto bonitinho. A diferença de potencial V. Isso aqui é o nome elegante para o quê? Tensão. Então o técnico do dia a dia fala tensão. Diferença de potencial, deixa lá para o engenheiro. É um nome muito elegante. Entre os dois pontos de um condutor é proporcional à corrente elétrica. Ó, a corrente que eu acabei de falar, tá, gente? O I tá aqui, ó. Que o percorre a sua resistência. Então isso aqui é um texto bonitinho, tá? O que é? Basicamente é isso, ó. É essa fórmula aqui. É esse texto todo para explicar essa fórmula. Se você não entendeu o texto, olha a fórmula. V, ou seja, a tensão num condutor, ou seja, o volt que aquele condutor vai precisar para trabalhar ou consumir, vai ser igual à resistência que ele tem vezes a quantidade de corrente que vai passar nele. Tá bom? Então, vamos lá, ó, devagarzinho. Isso aqui é um triângulo que ele ajuda você a encontrar as variações da fórmula. Como assim, prof? Se você tem essa conta aqui, que é a conta original. Vamos botar assim, a conta é original. É qual que o homem descobriu, original. Mas vamos dizer que você quer fazer o reverso dessa conta. Por exemplo, eu tenho R e tenho I. Beleza, se você tem o R e tem o I, você calcula o V. Né? É uma equação linear. Você precisa ter duas letras para poder encontrar a terceira. Então, se você não tiver a outra letra, basta... Né? Deixa eu apagar aqui. Basta você usar esse triângulo aqui. As fórmulas derivadas, que é a segunda e a terceira fórmula, né, elas fazem uma combinação para você encontrar a fórmula anterior. Então, olha só. V é igual a R vezes I. Aí, se você botar aqui, riscar, por exemplo, eu quero saber o R. É V dividido por I. Ó, vamos ver se não é isso. Ó. R é V dividido por I. Tá bom? Vou apagar aqui agora. Vamos dizer que eu quero encontrar o I. Então, você risca o I. Vai ser o V dividido pelo R. Tá aqui. Então, você não precisa decorar a fórmula. Se você decorar o triângulo, você encontra as fórmulas. Deixa eu fazer uma limpeza aqui. Ó. Vamos lá. Vamos dizer que eu quero o V agora. Quero ver. Você marca o V. Ó. O V vai ser igual a R. Como elas estão no mesmo, de frente uma para outra, então é vezes. Vezes I. Tá explicado? Qualquer coisa, bota o vídeo de novo aí. Vamos lá para a próxima. Aqui, gente, é um circuito elétrico. Nosso primeiro circuitinho elétrico aqui de aplicações de microcontroladores. Nesse caso aqui, nós temos uma fonte, tá? Que é um gerador, que nesse caso é uma pilha. É uma pilha. E a pilha tem um positivo e um negativo, certo? Aí é que tá. Os elétrons, eles são negativos, não é? A gente aprendeu isso, que os elétrons são negativos, por isso que está aqui vermelho. Então, o sentido real da corrente elétrica, na verdade, os elétrons saem do negativo, percorrem o circuito todinho e voltam lá para o positivo. Esse é o sentido real, tá bom? É o sentido que foi descoberto já mais para cá, para nosso tempo moderno, tá?
Lá ohms, ampere, eles achavam que era o contrário. Saía do mais para ir para o menos. Esse aqui era o sentido que eles chamavam de convencional. Que a corrente sai do mais e vai para o menos. Mas a gente, com a física quântica, olha os assuntos que o professor está puxando. Física quântica, a gente descobriu que é o contrário, ou seja, a corrente sai do menos para ir pro mais, tá bom? Professor, isso embolou minha cabeça. Qual que o senhor vai adotar? Gente, a nível de contas, tá? A gente vai adotar o sentido convencional, tá bom? Mas aí você já quer tirar uma onda aí, já sabe de física quântica lá, já sei um pouquinho de física quântica aí, né? Então tá aqui. Os elétrons estão saindo pelo fio preto, tá vendo? Aí aqui nesse pedaço do fio o cara fez um zoom, tipo assim, ó, botou uma lupa pra gente enxergar o elétron lá dentro do fio, ó que maneirinho. Então ele continuou, passou na lâmpada, fez o trabalho dele, que era acender a lâmpada, saiu pelo outro lado e voltou para casa, chegou no objetivo. Tá bom? Então é isso daí. A nossa aula de hoje é isso aí. Meu povo, o questionário de hoje, vocês vão falar sobre esse assunto aqui, vão responder as perguntas sobre esse assunto e eu vou, colocar alguma continha para vocês fazerem de multiplicação e divisão, tá bom? Então vocês vão gastar um pouquinho mais de tempo aí no questionário e menos aqui na aula. Se ficou dúvida, retorna aí, assiste de novo e se continuar com a dúvida, chama lá no WhatsApp ou no Google Classroom, lá no mural. Vou estar aí para resolver essas duvidazinhas de vocês. Valeu? Tamo junto e até a próxima.